content of that file. Então, duas coisas que a gente tem que fazer. Isso é uma coisa que a gente poderia fazer já. E eu posso colocar assim, ó. Aqui no CloudMD. Eu vou pedir para um Cloud arrumar o CloudMD para mim. Eu vou pedir para ele arrumar assim, ó. Falar, hey, please add a new section into this file to explain Cloud that I am always live streaming. So, Cloud esse é meu computador. Deixa eu me logar aqui no Claudinho, só um pouquinho eu mostro para vocês. Só deixa eu pegar o e-mail aqui que eu... eu vou estar deslogado do WhatsApp também, né? Certeza que eu vou estar deslogado. Deixa eu pegar aqui, ó, whatsapp.com. Link para logar no Cloud, copiar. Será que eu consigo... Bom, já vou mandar aqui no WhatsApp. Só um pouquinho de paciência, galera. Eu não sei porque que o WhatsApp está bem lento para carregar aqui no meu computador. Deixa eu jogar para cá o link. Agora. Tá bom, enquanto o Cloud não carrega, eu vou perguntar para o Cloud aqui no terminal, ó. Eu vou abrir um Cloud e vou falar assim, ó. Hey, I have a Electron app built with React, okay? I was able to create the exe that works for Windows. How can I create one that works for Linux? I have a user that runs Arch Linux. Eu falei assim, ó. Eu construí um aplicativo com Electron usando React e eu consegui criar o executável para Windows. Como eu posso fazer um que funciona para Linux? Eu falei que eu tenho um usuário que usa o Arch Linux. Então, ó, ele falou que você pode fazer tanto uma build usando o Pacman. O Pacman funciona só para o Arch Linux, quanto fazer um app image, que ele falou que funciona universal. Então, eu acredito que se eu... Com esse app image aqui, eu consigo instalar. Beleza? É isso que eu faria. Vocês perceberam? Eu não sei a resposta, mas eu sei quem sabe. Quem sabe? Claudinho. Claudinho, ele testa, ele fala as coisas pra gente, a gente testa, vê se funciona. Se funcionar, a gente mete bronca. Dani, você usa o Cloud Code, ele é melhor do que usar uma ideia, por exemplo, Cursor? Como você faz essa questão? Tem vídeo sobre? O Alves, o nome dele é Gustavo, né? O Gustavo é o seguinte, se você for, ó, vou passar um segredo aqui pra você, viu? Você não conta pra galera, não. Isso aqui é um segredo. Eu ensinei, eu gravei um curso de Cloud Code, como dar os primeiros passos, tá bom? Como dar os primeiros passos, mas isso aqui é um segredo. Eu gravei o curso em live. Ou seja, se você vier aqui, ó, eu acho que é essa live aqui, ó, 57.5. Se você assistir essa live, é a live de eu gravando o curso de Cloud Code, e aí eu saio desde o básico, tipo, contratar o Cloud Code, até você fazer a sua primeira interação com ele. Ó, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui eu tava contratando o Cloud, ó. Se você for no minuto 46, é onde eu começo a gravar o curso. Então, você que é da live, ó, eu tô contratando o Cloud aqui. Você que é da live, assiste lá. E para quem não tem informação, depois compra o curso, beleza? Esse aqui, o que que eu tô ensinando? Como você instalar o Cloud. Se for, pode ser muito básico para você, se você já é dev, né? Mas, ó, como você contratar o Cloud, como você instala o Cloud, como você faz sua primeira pedida, né? Como que você pede para ele fazer a primeira coisa? Eu pedi para ele fazer um site full RAM, um sitezinho ruim. Como que você fala para ele fazer um site melhor? O que é uma skill e como você instala a skill? É isso que eu ensinei nessa aqui. Se você tem curiosidade sobre isso, vai lá. Ah, e aí, o Paulo Branco falou assim, ó, estou a dar os primeiros passos no Vibe Coding, não é minha área, já tentei aprender algumas linguagens, mas ainda não deu. Sou editor de vídeo. E aí, Paulo Branco, que legal, mano. Ô, Paulo,
Escaneia esse QR Code aí, ó, que tá no canto esquerdo da tela, e entra na comunidade, que é bom eu saber que você é editor de vídeo, às vezes a gente faz um negócio junto aí, entendeu? Ah, então vamos lá, deixa eu fechar essa janela aqui que a gente não tá usando. Mano, quanto tempo de programação você tem? Dark, eu sou formado em engenharia de computação. Acho que eu comecei a programar em 2019, quando eu entrei na faculdade. E ah, desde que eu entrei na faculdade eu já trabalhava. Então, sei lá, acho que no segundo, terceiro semestre de faculdade eu já comecei a trabalhar para uma startup do Brasil, que foi adquirida pelo grupo AMI. A gente trabalhava com com um empréstimo de dinheiro para pequenas empresas. E a gente já usava IA, só que não chamava IA, né? Era modelo estatístico, que é a base da IA. Se você não sabe, a base das IA são os modelos estatísticos, né? E aí a gente tinha um produto que ele analisava se a pessoa ia ou não ia pagar o empréstimo. E a gente fez isso. ah, Enfim, eu trabalhava como engenheiro de dados. Então minha carreira sempre foi como engenheiro de dados. Trabalhei na IBM, eu dei consultoria para o Itaú como engenheiro de dados. Aí eu comecei a trabalhar para fora. Trabalhei para uma empresa de Nova York. Agora eu trabalho para uma empresa de São Francisco. Ah, tá bom? Agora vamos ver assim, ó. Eu estou perguntando o que que faz você pensar que o nosso Envy não foi configurado. Crie um relatório no SpecMD explicando why did that happen. Vou pedir para ele explicar ali, ó, por que que ele acha que aquilo aconteceu. Porque eu percebi, ó, o que que eu preciso? Eu preciso passar uma pedida para o Cloud e eu preciso que ele faça de primeira. Se estiver dando erro, quer dizer que a instrução não foi clara o suficiente. Bacana, nos teus próximos vou fazer a versão para Linux também. Daí a pessoa que ver o vídeo e quiser usar o app consegue usar, mesmo se tiver Linux. Brigadão, Dani. Tamo junto, Dixon. Ahn, o Gustavo ele tinha perguntado se eu uso Cloud Code. Sim, essa janela aqui, ó, é do Cloud. Eu já usei Cursor, eu não uso mais o Cursor. Eu usei Cursor desde que ele lançou. Vamos ver assim, ó. When was Cursor released? Month. Ó, em junho? Não sei se tá certo isso aqui não, viu? Mas é o que é o seguinte, como eu trabalho lá em São Francisco, e o pessoal que eu trabalho tem contato com os outros engenheiros, eles têm grupos de networking. Aí tudo que sai de IA nova lá em São Francisco, a gente já começa a usar. Então assim que o Cursor foi lançado e a galera começou a usar, eu já comecei a usar o Cursor. Eu gostava bastante, porque a interface do Cursor é fácil, ela é amigável. Você pede ali, você consegue ver cada modificação, aceitar, recusar, né? Mas aí, um engenheiro do nosso time começou a usar o Cloud e, e aí eu usei o Cloud. E no começo eu não gostava do Cloud porque a interface dele é muito feia, né? Ela não é amigável. Ela é só essa janela aqui. E aí eu preferi o Cursor. Só que o Cloud ele deixa você ser muito mais produtivo, tá bom? Ó, aqui eu tenho um, dois, três, quatro Clouds. Posso deixar eles fazendo um montaréu de coisas sozinho. Eu consigo criar essa infraestrutura aqui com comandos e skills para eu ensinar o Cloud a fazer do jeito certo. Então é por isso que eu gosto do Cloud. Ahn, Ele falou que o bug é no script, não é onde não tá faltando uma chave. E ele criou o relatório aqui, ó. Vamos ver onde que ele salvou o relatório. Se a gente for aqui em specs, ele criou aqui, ó, ah, VAD, teste, TDD. Onde que ele salvou o MD? Ah, ele criou aqui, ó, to post. Engraçado, né? Ele criou nesse lugar, um lugar aleatório. Falou assim, ó, o comando thumb, ele falou que a chave de API do Gemini não estava configurada. Mas é porque o script ele não carrega o ponto .env, certo? Ah, então agora eu vou perguntar uma coisa para ele, ó. Ok, eu vou falar assim, ó. Ok, do you see that we have a script to upload videos to YouTube? How is that script managing access to stuff? Eu vou perguntar porque eu já tenho um script que faz upload para o YouTube.
E esse script que faz upload para o YouTube, ele acessa a API do Google, né? Então, como que o que faz upload para o YouTube está acessando o ponto .env e, e eu quero ver qual que é o padrão lá, porque daí a gente pode usar o mesmo padrão no, no script que gera thumbnail, certo? Ele falou assim, ó, o, o YouTube, o script que faz upload para o YouTube não usa ponto .env, é um approach diferente, que ele usa o client secrets.json. Eu pergunto assim, ó, is it possible? Assim, ó, what is the best practice when managing .env in Python? For example, I want to have a centralized place that loads all the env stuff, and I use that config module to avoid having to call load the env, find the env everywhere, and checking if env variables are defined in each script. Eu tô perguntando assim, ó. Also save the plan md file inside. Tô perguntando qual para ele, assim, ó. Tô perguntando para ele qual que é a best practice, qual que é a melhor prática. Então, esse é um jeito de você perguntar qual que é best practice. O que que é best practice? É o padrão consolidado de melhor prática para fazer tal coisa. Tô perguntando assim, ó. Qual que é a melhor prática para fazer o gerenciamento do ponto .env? Porque tem um problema quando você está trabalhando com ponto .env, que é o seguinte. Você pode ter, sei lá, 10 arquivos distintos. E se eu fizesse do jeito que ele estava falando aqui, eu ia nesses 10 arquivos, cada um deles iria carregar o arquivo .env e verificar se as variáveis estão definidas. E eu não quero isso no meu projeto. Eu quero um lugar só que carrega o .env para todo mundo e todo mundo só acessa esse lugar. Então, por isso que eu perguntei para ele, ó, qual que é a melhor prática para fazer isso? Queria um relatório aí de como que a gente consegue fazer isso. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que ele deu um grep e ele mostrou o que que a gente tem definido no ponto .env. E ele mostrou aqui, ó, no terminal para mim, e ele não mostrou o valor dela. Por quê? No arquivo .md, eu avisei que eu estava fazendo stream e não podia vazar as chaves de API. Então, você pode ver que ele já teve cuidado para ler o ponto .env, mas não vazar o valor delas. Perceberam que legal? Aqui, ó, se eu não tivesse colocado aquela instrução, aqui poderia ser um momento que eu vazaria todas as minhas chaves de API, teria que rotacionar elas de novo e criar elas de novo. Então, ele falou ó, que é para usar o pydantic settings num, em um script, o config.py. Aí, o que que eu vou falar? Legal, ele criou o plano. Eu poderia pedir para um outro engenheiro revisar esse plano, mas eu não vou pedir para ele revisar, eu vou pedir para ele construir direto. Só que eu não vou pedir para ele simplesmente construir. Eu vou pedir para ele fazer assim, ó. Use the SDLC skill to build esse plano aqui. Cadê? Deixa eu ver onde que ele salvou o plano. Aqui, ó. Opa. Copiar aqui. Use the SDLC skill to build. O que que eu pedi? Pedi para ele usar a skill de Software Development Lifecycle. Aí ele está fazendo, ó, estou usando a skill SDLC. Agora, ó, por ele começar a usar a skill SDLC, ele percebeu que ele tem que usar a skill Test Driven Development. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é ele vai desenvolver testes para essa nova função aqui que ele pediu para implementar nesse relatório aqui, ó. O que que eu pedi para ele fazer, ó? Eu pedi, o que que ele criou, né? Eu não pedi para ele criar isso aqui, ele que criou. Ó, ele tem que criar uma configuração com Pydantic Settings para criar um arquivo config.py que vai centralizar as configurações, né, de .env. Então, ó, settings, ele vai criar uma classe de settings para o nosso projeto, e nessa classe ele vai configurar
as chaves de API aqui. E algumas outras configurações que ele decidiu botar aqui. Certo? Então, ele já colocou aqui, ó, exemplo de usagem ruim. Isso aqui é um exemplo ruim, ó. os.environment.get. Se não tiver definido, raise error. Isso aqui é ruim porque em todos os lugares ele estaria usando esse tipo. Conforme o projeto crescesse, seria ruim de gerenciar esses .ems. Depois, o que é o novo mundo? É bom, é esse aqui, ó. Ele só está usando o settings. Então, ó, settings.gemini API key, certo? Aí ele vai fazer ele vai dar um update aqui no script para usar isso. E aí eu não pedi para ele construir, eu não falei assim, ó, construa tal coisa. Eu falei, ó, use aqui o .cloud skill que a gente tem, SDLC, que aqui no SDLC eu vou falar assim, ó, primeiro rode o Test Driven Development, depois rode o Test Runner, depois veja os arquivos que você mudou, e aí você dê um commit, e aí você dê um push. E ele já viu aqui, ó, que os testes estão passando. Então ele está escrevendo os testes aí. Vamos ver. O Paulo Branco, ele falou assim, ó, vou ver a dica de live, preciso mesmo ver. Fiz a subscrição do plano, mais barato do Cloud, uso no VS Code no terminal e já gastei tudo. Agora é só amanhã. É isso que tem que aprender, gerir melhor. É, boa. Isso aí, você tem que aprender a gerenciar, né? Que ele tem um limite de tokens, mas você tem que ver qual que é o plano. Você tem que pegar. Ô, Paulo, você pegou o plano que dá acesso ao Cloud Code, que é o de 100? Acho que é o plano mais barato deles, de 100 dá acesso ao Cloud Code. Então, nesse caso, ele está escrevendo testes aqui, ó. E aí, o que que eu vou ver? Bom, tá tudo bem. O que que seria legal? A gente fazer o nosso Manager Skill. Vamos fazer o nosso Manager Skill? A gente pode fazer o Manager. Na verdade, vamos fazer outra coisa. Então, se vocês virem aqui, nesse repositório aqui público, github/cnicorp/optional, tem hooks. E a gente vai copiar esses hooks aqui, ó. Eu vou copiar essa pasta aqui, ó. Eu vou falar assim para um outro cloud. O que que eu vou fazer? Lembra que eu tinha feito essa to-do list aqui? Eu tinha colocado aqui, ó, criar um manager skill e criar um hashgate para forçar. O que que a gente quer fazer? A gente quer forçar o cloud a seguir as regras. Sim, 20 euros mais ou menos. Exatamente. Ô Paulo Branco, você é daqui do Brasil ou você mora em outro lugar? Você mora na Europs para estar falando em euro? Ó, se você mora aí e tem dinheiro, pega o plano de US$ 100 ou de 200. É de 200, né? Bom, não sei. Eu uso o plano de 200. Ó, o Abdu. E aí, Abdu? Quanto tempo, mano? Faz tempo que eu não vejo você, Abdu. Eu vi que você mandou mensagem lá no grupo, falou que você tá melhor. Você tá melhor mesmo? O Abdu, ele mora lá em. Não é em Dublin, ele mora em algum lugar da Irlanda. É, deixa eu responder aqui o WhatsApp. Bom dia. Sim, foi resolvido. Ah, qual a quantidade do Cloud Cloud? Max 20x de tokens, uso mensal.